Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? Estive hoje lá na escola e gostei muito de rever os nossos colegas, né? Nossos amados professores, né? O Wilker, Tia Késia, Dona Zenilda, né? E foi muito bom, né? Sempre é bom ver as pessoas, né, que querem nosso bem, né, e nos ajudam a crescer. E quero dizer a vocês o seguinte, a média, muita gente está perguntando sobre isso, né, então vejam bem, a média de artes eu já fechei, né, então não posso mais mexer na média de artes da segunda unidade. Então fechei com o que eu tinha, fechei com teste, com prova, fechei com participação nas aulas, né, então fechei com o que eu tinha e já coloquei as médias de vocês de artes, inclusive lá no portal do aluno, né? Quem tiver acesso ao boletim já vai poder ver as médias de artes da segunda unidade. As médias de religião vou fechar na sexta-feira. Sexta-feira ficou acordado, né, com vocês, no dia 28, que eu vou corrigir os trabalhos, né, de religião e colocar as médias, certo? Então, na sexta-feira, eu divulgo para vocês as médias de religião. Vamos para a nossa aula de hoje de religião. Nossa aula de hoje de religião vai ter um tema bem interessante, polêmico também, chamado imortalidade, né? Imortalidade. Como as religiões, elas veem, né? Isso, elas veem esse tema, né? Imortalidade. É interessante, porque acho que eu cheguei a falar para vocês, mas há muitos conceitos que a religião trouxe da filosofia, né? A imortalidade da alma é um deles. Então você tem o dualismo, né? O dualismo que eu falo que existe e que a religião trouxe da filosofia é a luta eterna, né? Entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o bom e o mal, e você tem o que? O dualismo é o que? Algo dual. Algo que é como se fossem duas forças que se combatem, mas são antagônicas, né? São diferentes, são rivais. O bem e o mal, a luz e as trevas, né? Então são coisas antagônicas, né? Diferentes, rivais, né? É um dualismo, são duas forças rivais que se confrontam. Isso foi trazido da filosofia. Assim como o conceito da imortalidade da alma, né? E foi desenvolvido pelos primeiros filósofos, Sócrates, Platão. Então, que se dizia assim, a alma humana é eterna, que é aquilo que dá energia ao nosso corpo, enquanto o corpo físico ele é passageiro e mortal. Mortal quer dizer que morre, né? E enquanto a alma seria a essência, né? A energia humana. Então, a alma humana ela é eterna e imortal. Isso foi trazido da filosofia. Então, a filosofia ela usou esse argumento para justificar uma existência posterior à vida, né? Então, existiria uma existência posterior à vida. Claro, era um conceito metafórico, era algo simbólico, né, que a filosofia usava para justificar as ações humanas. Mas aí a religião, ela capturou isso, né? Ela bebeu da fonte na filosofia e trouxe esse conceito do dualismo e da imortalidade da alma. E diversas religiões, né, inclusive o budismo, falam da questão da imortalidade, né? O cristianismo fala da imortalidade da alma quando o cristianismo defende a ressurreição, né? A volta da alma, do espírito, né, ao corpo que um dia deixou de existir. Então você volta à vida, né? Um dos principais ensinamentos do cristianismo é a ressurreição dos mortos, né? E isso aí, segundo o cristianismo, irá acontecer no dia do juízo final, né? No dia em que o Cristo retornar, e aí irá acontecer a ressurreição dos mortos. É uma crença do cristianismo. Também existe essa crença no islamismo, né, na ressurreição dos mortos, no dia em que o enviado de Alá, o último enviado de Alá, vier para restaurar
os preceitos do Alcorão e as verdades que estão contidas nele, né? E aí os que morreram um dia ressuscitarão. Também é muito parecido com o conceito judaico, né? Que fala que no fim dos tempos também o corpo humano e o espírito voltarão a habitar juntos, né? Na ressurreição dos mortos. Algumas religiões, dentre elas o espiritismo, né, kardecista, falam em quê? Fala na reencarnação, né? Assim como o budismo também, o hinduísmo da Índia. Então a reencarnação é o corpo físico, ele morre, ele deixa de existir e o espírito, o que acontece? O espírito vai para um local, depois de algum tempo esse espírito retorna para a vida em um outro corpo de outra pessoa, né? Então ele acaba se tornando outra pessoa, tendo outro nome, com outras características físicas, outra cor de cabelo, outra cor de olhos, muitas vezes outra cor de pele. Então isso a gente chama de reencarnação. Encarnar é você voltar para o mesmo corpo, é o que o cristianismo ensina. Reencarnar é você morrer, o seu corpo morre, o seu espírito vai para algum local e lá fica esperando para que ele possa voltar à Terra para aprender e superar os erros que ele cometeu quando ele estava vivo. Então todos nós cometemos erros, né? Então a reencarnação, segundo o budismo, segundo o espiritismo, é uma forma de você poder corrigir, né? E você aprender com os seus erros. Então isso é a reencarnação. O budismo, ele ensina isso, né? E o budismo, ele fala numa coisa também interessante, que o budismo e tanto o hinduísmo também fala na eliminação do karma, né? Então, sendo o espírito humano eterno e imortal, ele precisa purificar-se dos males e do mal que ele cometeu, né, em vidas passadas. Então, o conceito budista e hinduísta, cara. E aí, você tem que se libertar e tem que se purificar, como se você tivesse que lavar, né, a sua alma, o seu espírito. E a gente chama, né, essa mancha, né, essas coisas negativas que o espírito leva quando morre, no budismo nós chamamos de karma, né? E acho que alguém deve ter assistido Cavaleiros do Zodíaco, fala-se muito em karma. E até Shaka pergunta isso, né, a Buda, na saga de Hades, né? Por que as pessoas sofrem tanto, né? E tem a ver isso com o karma, segundo o budismo. Porque as pessoas sofrem hoje coisas que são a consequência de ações que elas cometeram em vidas passadas. Isso gera o karma. E o karma gera energia negativa. A energia negativa se manifesta muitas vezes em desastres, em problemas financeiros, problemas de saúde, né? Então, segundo o budismo e o hinduísmo, o karma é uma consequência de ações de vidas passadas que o seu espírito cometeu, né? Quando estava aqui na Terra. Então, a imortalidade da alma é um conceito muito antigo e é um conceito que abrange praticamente todas as religiões. São poucas, né, as religiões que não defendem a imortalidade da alma, né? Que não defendem que a pessoa possa voltar a uma outra vida nesta terra, ou que as pessoas possam reencarnar, ou ressuscitar, mas que as pessoas estão presentes de alguma forma. Quando você tem tantas histórias, por exemplo, de fantasmas, né? De fantasmas, histórias sobrenaturais, de espíritos, de monstros, tem muito a ver com essa questão da imortalidade da alma. Porque, segundo a crença, se a alma humana ela é eterna e imortal, ela vai para algum lugar, né? Mas que lugar é este? Né? E aí você tem tantas histórias, né, de fantasmas, histórias de fantasmas, assombrações, né, casas mal assombradas, tem muito a ver com essa questão da imortalidade da alma. Segundo o cristianismo, a alma humana fica dormindo, né? A dormição da alma, né? A alma fica no estado de dormição, dormindo, aguardando o dia da ressurreição, né? Essa é a crença
basicamente é a crença católica, é a crença evangélica, né? Mas, por exemplo, no caso do budismo, o budismo acredita, nós acreditamos que os espíritos podem realmente não ter paz no mundo espiritual e vir atormentar, né, as pessoas que ficaram, seus parentes, ou pessoas que elas tiveram algum rancor, alguma raiva, né? No hinduísmo também se tem essa crença. Daí surgem as histórias, né, dos fantasmas, né, das assombrações, né? Tem muito a ver com essa questão da imortalidade da alma. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre o conceito de imortalidade, né? Nós estudamos que a imortalidade ela é um conceito que abrange todas as religiões. A imortalidade ela defende a continuidade da existência do espírito, da alma, no mundo espiritual após a morte do corpo material, após a morte do corpo físico, a continuidade, uma existência que se prolonga para além das batidas do coração, né? Então, uma existência que continua, que se prorroga para além da vida física, da vida material, da vida fenomênica, que é a vida do corpo. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco. Hoje falamos sobre mortalidade da alma, um conceito filosófico que todas as religiões bebem para defender a continuidade da vida após a morte no mundo espiritual. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Se tiverem dúvida, façam anotações, façam perguntas. Não esqueçam, sexta-feira é o trabalho de religião, é o último dia, certo, minha gente? Não esqueçam. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.